Bom, eu começo por dar já as boas tardes a todos. Nós vamos só fazer mais um pequenino compasso de espera. Ainda temos pessoas neste momento a entrar na sessão. E vamos já de seguida começar. Mas aguardávamos aqui só mais um minuto para garantir que temos aqui um... Está neste momento a entrar na plataforma. Bom, temos quase 5 minutos de tolerância, eu se calhar iria abrir a sessão. Começamos a ter as pessoas já aqui à nossa espera. Bom, gostaria em nome da direção, o meu nome é Nuno Guerra Santos, eu sou membro da direção da APDSI, portanto gostaria de dar a todos as boas-vindas a esta sessão. Este Ecton, posso começar por explicar aqui este formato que surgiu do grupo Civic Tech, que eu vou já apresentar a seguir. Temos aqui 2 coordenadores do grupo. Surgiu daquilo que é, eu diria que o DNA deste grupo, que é um grupo que gosta de fazer acontecer, que gosta enfim, de pôr as mãos na massa, de utilizar a tecnologia para fazer a diferença, que se move por causas sociais, e este formato é a tradução daquilo que são os nossos painéis habituais da APDSI, que habitualmente designamos por Meeton, no mundo virtual, num formato que é muito informal, que é muito prático, que se debruça normalmente sobre casos práticos e que obviamente tem aqui, e esse diria que é um aspecto comum à APDSI, que se dedica às causas da transformação digital, da sociedade de informação, aquilo que pode ser o impacto da tecnologia, enfim, nas mudanças que estamos a viver. Este Ecton, em particular, debruça-se no anterior, já agora para ficarem com essa informação, dedicou-se a temas de sustentabilidade e vimos vários casos muito interessantes de como agir Civic Tech, daí o nome Ecton, de como agir para, no fundo, dar resposta aos desafios da sustentabilidade. Hoje vamos ver aqui respostas muito diversas sobre como dar resposta a situações de emergência social, desde as situações da guerra, das migrações, àquilo que são e aos desafios permanentes que temos na nossa sociedade. Portanto, aqui um conceito de emergência, digamos que lato, mas que vamos ver aqui várias concretizações desta realidade. Queria agradecer e começar por passar já também de seguida a palavra aos coordenadores do Grupo Civic Tech, o Tiago Gonçalves e a Cristina Spinasci, que aqui estão presentes, e que eles depois irão apresentar os nossos convidados, a quem eu não me referindo para já a eles, vou deixar isso para os coordenadores do grupo. Agradeço desde já muito a presença e desejar-vos uma ótima sessão. Muito obrigado. Obrigado, Nuno. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer tê-los aqui connosco nesta segunda sessão do Civic Tech, da sessão Ecton, sobre emergência social. O Nuno já fez a apresentação do que é que nos moveu para organizar uma sessão com esta temática, a utilização das plataformas digitais em situações de emergência social. Todos nós temos assistido nos últimos anos e este ano em particular a situações graves de emergência social e, de facto, as plataformas digitais têm dado uma resposta muito efetiva e muito rápida a todas essas situações. Portanto, achámos interessante conhecer diversas realidades que trabalham a área da emergência social e partilhar neste momento convosco. As apresentações de todos os participantes, as quais eu agradeço, terem aceitado o nosso convite e este desafio. Vou deixar para a Patrícia, a nossa moderadora, Patrícia Faro Antunes, a quem também agradeço bastante a sua presença e ter aceitado ser moderadora desta sessão. Deixar também já aqui um repto que se irá repetir no final. Portanto, nós somos um grupo que, como disse o Nuno, trabalhamos muito, mãos na massa, gostamos de produzir algo visível, palpável, que possa ser utilizado neste apoio à sociedade civil em nível de tecnologias digitais, e deixamos o repto de quem se interessar por estes temas e tiver disponibilidade e vontade de se juntar a nós, através do site da APDSI podem inscrever-se no nosso grupo. Teremos todo o gosto em vos receber e contar com a vossa ajuda para desenvolver
mais projetos, mais sessões. E sem mais demoras, passo a palavra então à Patrícia, agradecendo novamente a ter aceitado o convite. Obrigado. Obrigada eu, Tiago, obrigada à PDCE e pelo convite. Eu fazendo só uma introdução, portanto, o conflito na Ucrânia, para além de ter demonstrado mais uma vez a capacidade que os povos têm de se unir em prol de causas, veio reforçar o potencial das plataformas digitais como forma de dar uma resposta rápida e geograficamente abrangente a situações de emergência social. Um dos exemplos mais atuais e mediáticos foi a criação da plataforma We Help Ukraine, que através de um grupo de voluntários e utilizando o conceito semelhante ao Airbnb, agrega no mesmo espaço pessoas a necessitar de ajuda na Ucrânia, refugiados e entidades disponíveis para fornecer apoio. Existe também uma multiplicidade de organizações, em particular no setor público e social, que vêm adotando as tecnologias digitais para concretizar a sua missão de forma permanente, abrangendo um leque de aplicações muito diversos de resposta. Hoje tratamos de todos os assuntos do nosso dia-a-dia num smartphone, o banco, o supermercado, o mail, a compra de bilhetes, tudo o que num passado bem próximo nos era impossível de imaginar está na palma da nossa mão. Mas a digitalização não veio só para facilitar a nossa vida. A tecnologia tornou-se mais próxima das causas e reduziu a distância dos problemas globais. Hoje podemos considerar que os problemas têm todos uma natureza global, já que o tradicional not in my backyard está completamente transformado, uma vez que o nosso backyard está agora literalmente na palma da nossa mão. Portanto, em situações de desastres naturais ou de guerras, com que agora nos deparamos, as plataformas permitem agora que a vítima possa pedir ajuda, fazer denúncias, encontrar soluções, ou falar com familiares, ou simplesmente contar a sua história, que as autoridades, as ONGs e a sociedade civil se consigam organizar mais rapidamente e com mais eficiência e que os bens mais necessários cheguem a quem mais necessita e que esse controle seja feito em tempo real. Portanto, a digitalização o que permitiu foi a democratização da ajuda. Ajudar está hoje muitas vezes à distância de um clique que chega ao nosso vizinho como chega alguém do outro lado do mundo. Portanto, e com esta introdução eu passaria a apresentar aquilo que são o painel, começando por primeiro agradecer tanto a vossa presença, agradecer ao público pela vossa presença e pelo interesse nestas temáticas e a disponibilidade que tiveram em estar presente. Eu ia começar, falta-nos ainda um orador, mas quer dizer, começo por apresentar portanto, o Hugo Sousa, que é atualmente partner na área de inovação da Kaizen Institute, a Innovation, tanto da Kaizen, dá aulas de Corporate Innovation a alunos de mestrado em Londres, nos cursos executivos da nova SBA Executive Education e no IST. Anteriormente, a partir de Londres, liderou a área de consultoria de inovação na Bearing Point e na Capita, e foi assessor para inovação na Justiça do 21º Governo, criando o primeiro bootcamp de código em Portugal, o Alpha PPL, peço desculpa se não estou a dizer o nome correto. E foi Alpha People, mas está lá perto. Pronto. Alpha People, pronto, está corrigido. E foi o primeiro CEO do Turismo de Portugal. Portanto, bem-vindo, Hugo, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. O Mário Ribeiro é diretor do Departamento de Apoio e Assistência Migratória do Alto Comissariado das Migrações para as Migrações, funcionário público há cerca de 29 anos, licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Aberta, mestre em Sociologia, ramo de Migrações Internacionais pelo ISCTE e doutorando na Universidade de Salamanca em Ciências Sociais. Bem-vindo, Mário, muito obrigada também pela sua presença. Muito obrigado também pelo convite. Muito bem. Eu começaria então por fazer colocar uma questão ao Mário. O Alto Comissariado das Migrações, como instituto público voltado para a execução de políticas públicas, tem como missão, portanto, indicando que é olhar para o mundo de uma forma criativa, com o objetivo de responder às crescentes necessidades dos diferentes perfis dos migrantes e da sua integração. Esta missão é por si só um desafio, é um grande desafio,
pela multiplicidade de tarefas que têm de ser dadas numa situação de emergência, e a situação de emergência é mesmo uma emergência, portanto, e devem revelar-se certamente desafiantes. Portanto, a minha questão seria qual é o papel da sociedade civil no apoio às resoluções de emergência social, e como é que todos os players podem interligar para dar respostas a essas emergências sociais. Portanto, considera que a interligação entre os cidadãos, as ONGs, as entidades públicas e o setor privado, numa parceria conjunta, podem trazer benefícios e ser uma resposta mais eficaz? Então, eu, para começar, ia falar primeiro do papel do Alto Comissariado, antes de responder à resposta à sua pergunta, Patrícia, mas primeiro que nada, agradecer o convite, desejar uma boa tarde a todos e a todas presentes e dizer-vos que o Alto Comissariado para as Migrações, durante desde 2004, teve centros nacionais de apoio à integração de migrantes, em que davam uma resposta mais presencial, mas holística, às necessidades daqueles que procuravam Portugal para viver. Em 2020, com o Covid-19, tivemos que nos adaptar a uma realidade completamente diferente. Os centros passam a não fazer atendimento, mas as pessoas estavam ali e precisavam de dar uma resposta, e foi quando nós nos tivemos que reinventar também, começando por dar uma resposta a nível do e-mail, do telefone, e pensando no nosso futuro também, porque como funcionários tínhamos que começar a contactar entre nós, tínhamos que continuar a trabalhar e a utilizar plataformas de videoconferência e também a utilizar projetos, e na altura candidatamos-nos a um projeto SAMA, o qual foi aprovado e que vem a reforçar a resposta do Alto Comissariado e o contacto que o Alto Comissariado tem com a sociedade civil, com as ONGs, com as associações e principalmente com os centros locais de apoio à integração de migrantes, que neste momento são 146 centros dispersos por todo o país e ilhas. Este contacto passa a ser possível ser feito através de videoconferência, dando resposta a assuntos que muitas das vezes estes centros locais não têm, tipo jurídico, a questão da empregabilidade, a questão das equivalências, e que pode ser feito através do sistema de videoconferência. Também aliar a esta videoconferência que estamos a implementar o serviço de tradução telefónica. Nós temos um serviço neste momento que traduz em 70 idiomas diferentes e que veio facilitar muito aqui o acolhimento, principalmente o acolhimento das pessoas refugiadas que procuram Portugal, e poder aliar esta videoconferência, as videochamadas, com os atendimentos que são feitos, e também juntar a este apoio da tradução telefónica a tradução gestual, que também da língua gestual, que vem trazer também a integração daqueles que muitas das vezes que chegam e que não têm respostas à sua altura, porque os serviços não estão despertos para estas necessidades. E nós temos as pandemias ajudaram, a Covid e a guerra da Ucrânia ajudaram a repensar a nossa resposta e a repensar que tipo de respostas é que poderíamos e deveríamos dar. Dizer que a sociedade civil tem um papel fundamental. A situação da Ucrânia foi o exemplo disso. Rapidamente a sociedade civil se uniu para dar uma resposta de emergência, oferecendo uma resposta de voluntarismo fantástico entre empresas, ONG, de forma a muitas até irem buscar pessoas a fronteiras e trazê-las, encontrar respostas para as mesmas. Toda esta articulação é benéfica para os cidadãos, pois
toda esta articulação existente entre a sociedade civil e o setor público é benéfico para os cidadãos, porque acaba por, de uma forma holística, apoiar no acolhimento e na integração daqueles que nos procuram, sendo que as respostas muitas das vezes têm de ser adaptadas a diferentes contextos, pelo que o trabalho conjunto e em rede promove a eficácia das várias respostas, sendo que esta rede nacional existente consegue trazer ao Estado também muita da informação existente no terreno e faz com que o próprio Estado consiga promover as respostas de acordo com as necessidades e as respostas e as políticas de acordo com as necessidades que se vão existindo a nível do terreno. Eu não sei se respondi ao que a Patrícia questionava, mas dizer que nós, Estado, não poderíamos estar mais orgulhosos da forma como nos temos adaptado, muitas das vezes também sem todos os meios, porque nem sempre temos os meios que queríamos, não é? Mas isso é normal, mas adaptando-nos às necessidades que aqueles que procuram Portugal e especialmente os centros têm. Muito bem. Portanto, de facto, esta interligação aumenta aquilo que é a eficácia da resposta em benefício das pessoas que procuram ajuda. Portanto, muito obrigada, Mário. Hugo, se tenho a certeza que o testemunho do Hugo vem mostrar que, de facto, que esta interligação pode gerar soluções muito positivas, e eu ia-lhe pedir que nos falasse um pouco da plataforma We Help Ukraine. A plataforma revelou-se um sucesso, mas o seu desenvolvimento certamente não terá sido fácil, ainda por cima em tão pouco tempo. Como é que surgiu esta ideia da plataforma? Como foi a mobilização de todos que contribuíram para a construção desta solução, desde a fase de geração da ideia, desenvolvimento, a fase de testes, num tempo que pode ser considerado um tempo completamente recorde. Portanto, quais é que foram os maiores desafios para se encontrar, tanto em tão pouco tempo, quem queria ajudar, ou para fazer a ligação entre quem queria ajudar e aqueles que efetivamente precisavam de ajuda? Muito bem, desde já obrigado pelo convite, é um prazer e uma honra estar aqui hoje convosco. Portanto, o We Help Ukraine, plataforma, eu gosto mais de chamar Movimento We Help Ukraine, surgiu no dia 26 de fevereiro, portanto 2 dias depois do início do conflito, em que eu estava a almoçar, um pulo fantástico, esta história que eu conto é mesmo verdade, e senti-me objetivamente mal a olhar para a televisão e a ver cadáveres e a ver as imagens que nós temos visto nos últimos dias. E lembrei-me que os meus avós na Segunda Guerra Mundial tinham acolhido refugiados e pensei, eu tenho que fazer um post a dizer que vou receber uma família, nem que arrendo uma casa, mas depois lembrei-me, com a rede que tu tens na área de tecnologia e inovação, se calhar conseguíamos amplificar as ajudas fazendo um Airbnb para refugiados. O que é que eu quis dizer com isto? Uma plataforma que unisse rapidamente quem tem um quarto ou uma casa para oferecer a quem precisa de ajuda. Fiz um post no LinkedIn a dizer que oferecia um espaço e a lançar o repto para fazer a plataforma em 24 horas, um hackathon de linguagem mais técnica. O meu telefone toca ao final de 2 minutos, com um ex-colega programador, hoje dono de uma empresa com vários programadores, que me diz uma coisa incrível. Hugo, ligaram-me agora 2 colegas na Ucrânia, programadores, engenheiros de software, a dizer que a partir de agora são soldados e que não sabem se me voltam a ligar ou falar mais na vida. Portanto, imaginem receber um telefonema destes a dizer que, olha, adeus, que nunca mais te vejo porque agora vou combater. E ele disse-me, já agora vou dizer o nome dele, Miguel Grilo, estou contigo até ao fim, sou programador, tenho aqui 2 pessoas comigo, vamos já começar a programar. Portanto, isto foi salvo erro no sábado, depois do almoço, já não me recordo, e fizemos a primeira versão do We Help Ukraine. Portanto, vamos restar um domínio, vamos usar uma plataforma tecnológica. Neste caso foi OutSystems. Eu em paralelo criei um grupo do WhatsApp com o CEO da OutSystems e com outras pessoas, desafiei a Talkdesk. O que é que nós pensámos? Temos que ter uma plataforma online, mas temos que ter acima de tudo um número de telefone para as pessoas ligarem e pedirem informação. Como é que eu saio daqui? Para onde é que eu vou? Portanto, nós montámos um call center e a plataforma que hoje podem ver, o wehelpukraine.org, a primeira versão
em 24 horas com esforço voluntário. Tivemos uma sessão de Zoom como esta, em que o contador ia aumentando, 30 horas, 40 horas, era uma sala sempre ligada. Foi assim que nasceu o eHelp Ukraine. 3 dias depois, neste movimento da sociedade civil, tivemos aquilo que foi o fator preponderante, digo eu, que foi um vídeo do Presidente da República a dizer: os portugueses são fantásticos, unem-se quando têm que se unir, usem o eHelp Ukraine. Portanto, foi de facto o que talvez tenha feito a diferença para amplificar. A partir daí, pronto, vieram entidades, marcas fortíssimas, também com políticas de corporate social responsibility, empresas que deram tempo dos trabalhadores para eles também poderem apoiar neste projeto, e ao final de 5 dias nós éramos 300 voluntários a trabalhar nisto. Portanto, tínhamos pessoas a programar, tínhamos equipa de comunicação, de imprensa, desde o início uma equipa de segurança informática, e também na questão da proteção dos dados. Porque o que é que nós assistimos? Nos primeiros 7 dias apareceram plataformas por todo o lado, sendo que a maior parte delas expunha os dados de quem pedia ajuda. Leia-se, eu ia a refugees.ro, não sei como é que está agora, e eu ouvia o telefone de uma senhora e a morada que estava a oferecer um quarto em França, ou em Castelo Branco, e via os dados do refugiado. Este é o nome dele, este é o telemóvel, completamente aberto. Quando nós tivemos esta preocupação. Como é que foi possível fazer isto em tão pouco tempo? É simples de explicar, é difícil de replicar depois na vida real. Os ingleses têm uma expressão que é uma burning platform. É um motivo de tal forma forte que as pessoas trabalham, vou usar expressões inglesas para ser mais soft, sem bullshit. Portanto, não há burocracia, não há hierarquias, não há quem manda no que é arregaçar as mangas e trabalhar. E falamos sem salamalecos. Foi assim que foi possível fazer isto. A tecnologia estava disponível. E está. O que é que muda? Não há códigos de contratos públicos. Volto a dizer, não há bullshit, cut the crap. Bora lá fazer isto. Foi o fator preponderante para fazer isto. Porque o que nós fizemos não foi um milagre. O que nós fizemos foi algo que está completamente disponível. Pronto, o que é que nós aprendemos também? Que, de facto, é o que falávamos há pouco. Só com esforço da sociedade civil é que se consegue dar resposta a um cataclismo como este, uma crise de refugiados, ou terremoto ou sismo. Maior aprendizagem, falamos sobre isso mais à frente, é que não há nada para a orquestração de meios civis em escala, não há uma plataforma. Nem há processos logísticos para tornar seguro ajudar e seguro ser ajudado. Mas sobre isso falaremos mais à frente. Não sei se respondi à pergunta. Sim. De facto, é de louvar o resultado daquilo que é um exemplo positivo de cidadania, e com todos os players de facto envolvidos, portanto, e com as preocupações de segurança. Portanto, é de facto um sucesso absolutamente estrondoso. Patrícia, não respondi à pergunta dos testes. Os testes aqui, nós usámos os modelos de inovação em vigor, que é do Lean Startup, que é Build, Measure, Learn. Portanto, nós tínhamos várias releases em várias horas. Portanto, nós víamos o que era a necessidade, programávamos, punhamos live. Em função da utilização, voltávamos a adaptar. Errámos N vezes, acertámos muito mais. Portanto, nós usámos métodos de exploração de ideias, neste caso o modelo do Lean Startup, está disponível há 12, 13 anos no livro do Eric Ries, e conseguimos meter na prática, porque de facto as pessoas se uniram e iam de coração para isto, esquecendo tudo o resto, desde a fome até à higiene pessoal. O que importava era salvar pessoas, e foi assim que conseguimos fazer isto, fazendo todas as etapas que referiu há pouco, na teste e desenvolvimento, em ciclos muito curtos. Sim. Foi assim que conseguimos dar resposta. Para quem está nas vertentes de tecnologias, um modelo completamente agile. Sim. Exatamente. Sim. Muito obrigada. Eu passo, portanto, agora, lançando a próxima questão à Inês, a quem eu começo por pedir desculpa pela minha falha de há bocado da apresentação, mas pronto, basicamente não interessa qual foi, mas foi efetivamente falha minha. Inês, muito bem-vinda. A Inês Alexandre é Head of Digital Ecosystem da Girl Move, uma academia de liderança grassroots que através dos seus modelos educativos inovadores amplifica talento e promove a igualdade de género e gera uma transformação sustentável. Muito obrigada e bem-vinda. Obrigada eu, Patrícia, não há pedido de desculpas, está tudo certo. E eu aproveitava para lhe lançar a próxima questão. Portanto, a Girl Move é uma organização que eu conheço e que tem um enorme apreço
que está direcionada para ajudar a empoderar jovens mulheres numa perspectiva de dar oportunidades e de promover a igualdade de género. E eu gostava de lançar então a questão de considera que a igualdade de género também é uma emergência social, portanto acha que a mobilização de diferentes players é importante também para o vosso contexto, e que experiências de parcerias e mobilização gostaria de partilhar? Boa. Primeiro, obrigada pelo convite, é sempre um gosto a Girl Move fazer parte de painéis tão inspiradores e que têm stakeholders tão fortes da nossa sociedade. Eu quando estava a pensar aqui nesta resposta e estava-vos a ouvir, eu acho que em bom português a desigualdade de género é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Porque não só agrava a emergência social, como também é um forte efeito da emergência social. Portanto, é uma causa e é um efeito da emergência social. A história mostra-nos que, graças à desigualdade de género, nós criamos cada vez mais silos na nossa sociedade e temos cada vez que ter mais em conta e ter mais, eu acho que mais do que empoderarmos para a ação, estamos numa fase em que temos que empoderar para o conhecimento teórico. As pessoas têm que perceber qual é que é a história da desigualdade de género, porque é que ela existe, quando é que as coisas começaram a acontecer, porque só assim é que nós vamos conseguir educar para a mudança, porque esta é uma temática que é tendência, não é? Eu acho que as cotas do futuro vão deixar de ser género e vão passar a ser diversidade, inclusão. Portanto, se nós começarmos a educar com consciência e com um pensamento crítico para a igualdade ou desigualdade de género, vamos sem dúvida alguma ter frutos muito mais eficazes. Eu acho que a Girl Move é um exemplo claro disso, que é impossível fazermos alguma coisa sozinhos, não é? O Hugo acabava de partilhar agora que lançou uma call no seu LinkedIn. Felizmente nós hoje em dia estamos todos à distância de um clique uns dos outros, portanto, e a Girl Move faz isto muito bem, não é? Une uma série de stakeholders nacionais e internacionais à volta da sua missão. Portanto, eu concordo a 100% com a mobilização de diferentes players para a nossa atuação, mas também para a educação da nossa atuação. Nós não vamos conseguir mudar de forma sistémica a forma como olhamos para a rapariga e para a mulher em Moçambique sozinhas. Nós precisamos que o governo, neste caso moçambicano, que as empresas, que todas as pessoas que têm a capacidade de receber estas miúdas, seja em contexto escolar, académico, universitário, governamental, corporativo, tenham a capacidade de olhar para a desigualdade de género da forma mais consciente e mais capacitada possível. E eu acho que aqui nós todos, enquanto sociedade civil, temos um papel muito grande, desde as conversas ao almoço no dia de Natal, não é? Que são sempre famosas e que todos estes temas vêm à baila, e que toda a gente tem filhos que agora começam a ser super ativistas e começam a defender coisas que nós não percebemos bem o que é que elas são. Portanto, desde este movimento que está dentro da nossa casa até ao facto de, e eu digo isto muitas vezes, eu acho que o maior privilégio de nós começarmos a trabalhar é quando começamos a poder contratar pessoas, não é? Quando eu tenho a possibilidade de poder dar trabalho a outras pessoas. E eu acho que quando nós fazemos esta ação, nós temos que ter sempre em consciência a capacidade de capacitar estas pessoas que entram para o nosso rol. Exemplos. Nós temos muitos exemplos, felizmente, e muito bons. A Girl Move tem 3 grandes programas e um deles é o Change, em que tem entre 30 a 40 raparigas anualmente na nossa academia, fisicamente a viver em Nampula. São raparigas que acabaram a universidade e que nós as capacitamos para que elas consigam alterar a forma sistémica da liderança em Moçambique. E dentro deste grande programa que é o Change, temos uma incubadora grassroots, em que temos várias empresas portuguesas a trabalhar com as nossas raparigas no terreno, a criar soluções inovadoras para Moçambique e não só. Depois elas vêm a Portugal a um estágio, portanto imaginem, são 40 raparigas, temos 40 empresas a acolher estágios. Para além destas empresas temos a sociedade civil com famílias e buddies a acolher todas estas raparigas também, a dar-lhes mundo e a dar-lhes outras experiências. Portanto, a criação do nosso ecossistema digital, e que nós vamos explorar também mais à frente, é um exemplo claro de como é que a sinergia surge e de como é que
neste caso as parcerias fazem também, neste caso as ONGs, andarem para a frente com muito mais know-how. Portanto, espero ter respondido, mas resumindo, desigualdade de género é causa e efeito, precisamos todos uns dos outros para fazer tudo acontecer e felizmente estamos cada vez mais facilmente conectados. Obrigada, Inês. De facto, a criação do ecossistema, a colaboração entre os diversos intervenientes é incontestável a sua importância e é um fator determinante para que, de facto, que esta diversidade possa permitir encontrar soluções e as soluções mais próximas daquilo que é o ecossistema que queremos construir. Portanto, é algo que é circular. Por outro lado, a tecnologia, estava a referir a tecnologia como sendo algo que permite chegar a diferentes contextos da sociedade e a perceber os benefícios e as vantagens que eles podem trazer. Eu aproveitava essa ligação para lançar uma nova pergunta ao Mário: de que forma considera que a tecnologia transformou e continua a transformar a forma como lidamos hoje com as crises humanitárias, em especial com as migrações e também com o caso da Ucrânia, e acha que pelo facto da ajuda estar à distância de um clique pode fazer com que menos pessoas se envolvam no terreno? Portanto, estivemos a falar aqui mais pessoas envolvidas por via da tecnologia, mas no terreno teremos, fruto desta distância, desta proximidade com o clique, há uma noção de empatia com a circunstância por via da tecnologia, mas eu efetivamente vou lá envolver-me naquilo que é a situação propriamente dita, com as pessoas que de facto estão a passar por estas circunstâncias. Obrigada, Patrícia, pela questão. Eu considero que a tecnologia traz contributos muito positivos que nos permitem lidar com as crises humanitárias e as migrações. Rapidamente, neste caso da Ucrânia e também no caso da Covid-19, foram criadas plataformas para centralizar a informação, para cruzar ofertas e necessidades. O online permitiu-nos a formação dos técnicos de acolhimento, também de uma forma muito mais facilitada, rápida e também barata, chegando a todo o território nacional, questão que anteriormente nós não pensávamos, dar formação para todos os técnicos da rede CLAIM online, e passou a haver muito mais formação disponibilizada. Outro exemplo foi a plataforma de proteção temporária que foi criada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que facilitou o processo de integração de refugiados, não sendo necessário eles irem diretamente ao CEF logo para fazerem esse pedido e esperarem pelo atendimento, mas foi logo feito essa manifestação online. A tecnologia, as ferramentas irão permitir o reforço da comunicação que temos com as instituições parceiras, bem como com os imigrantes, e reduzir algumas barreiras burocráticas que nós temos. Vão permitir também um contacto maior com aqueles que vivem longe dos serviços e apoiar também as pessoas com deficiência, para que mais facilmente tenham acesso ao serviço e para que de uma forma mais fácil e rápida possamos partilhar informação com todas estas pessoas e em maior escala. A tecnologia permite-nos isto, que haja a disseminação de toda a informação. Foi-nos possível, por exemplo, fazer tradução de vários documentos que tínhamos em português para o ucraniano ou para outras línguas, no caso da Covid, e passar a informação que o Estado português queria passar. Também o evitar de deslocações desnecessárias e também reduz aqui os custos com viagens, com o tempo que se consome nas mesmas. As ferramentas digitais são realmente necessárias, mas devem ser também um complemento, principalmente quando se trata de situações sociais, e não apenas administrativas ou informativas. É também importante ter disponíveis atendimentos presenciais para garantir que todas as pessoas que nos contactam possam ter uma resposta ajustada e adequada. Deve haver aqui um conjunto, tanto com o digital como o presencial. Para conseguir uma transição digital bem sucedida, é importante criar medidas para evitar a exclusão digital, é importante capacitar as pessoas a utilizar os serviços disponíveis online e conceber soluções de capacitação, tendo em mente não só os utilizadores, muitas das vezes temos em mente só os utilizadores, mas também os profissionais, aqueles que estão do lado de cá e que necessitam de formação. Tendo em mente também os migrantes, e claro, é importante considerar
não só as línguas disponíveis, mas as línguas de todos aqueles que nos procuram, porque por vezes as tecnologias estão no português, estão no inglês, e depois há, no que nos diz respeito a nível da população imigrante, são vários os idiomas que são utilizados. Muito bem, obrigada. Portanto, falámos aqui da eficiência, da proximidade. O Hugo está de acordo com esta visão, portanto, com que não só as tecnologias numa ótica de eficiência e de proximidade, mas também as redes sociais funcionam para mobilizar pessoas para esta ajuda, para uma ajuda em massa, portanto, isso foram determinantes naquilo que é o processo de transformação ou de impacto da tecnologia? Para já, temos que especificar aqui duas coisas diferentes, não é? Tecnologia é uma coisa e digital é outra. Quando nós falamos em tecnologia, estamos a falar de software e hardware. Quando estamos a falar em digital, estamos a falar, acima de tudo, uma forma de pensar. Há pouco falámos em agilidade. E hoje não se coloca a questão se devemos ou não devemos ser digitais. Não, é claro, nós já somos digitais. Nós fazemos tudo com o telemóvel. Nós temos inteligência artificial a dizer qual é o melhor caminho para ir para o trabalho de manhã, quando usamos o Google Maps ou o Waze ou outra coisa qualquer. Portanto, nós já pensamos digital e vivemos digital o dia todo. Portanto, claro que sim. Em caso de crise ou de apoio humanitário, nós temos que ter a tecnologia disponível, obviamente a tecnologia com processos, não é? Esses processos têm que potenciar a tal eficiência. Eu nunca fiz voluntariado na vida e não tinha noção do que era o voluntariado, muito menos deste tipo de associações que prestam voluntariado. E eu apercebi-me do déficit de know-how, que aliás hoje o professor, o Dino da Nova falava, o professor Daniel Traça, não é? Falava da iliteracia que existe ao nível da liderança nesta área, no privado. Mas pronto, privado eu acho que é grave. No que é voluntariado não é tão grave, mas é. O que é que eu quero dizer com isto? Eu aprendi que muitas destas associações usam folhas de Excel para gerir o seu dia-a-dia e que não têm processos otimizados como tem uma empresa de logística. O que neste caso é grave. O que é que eu quero dizer com isto? Mais de metade das coisas que são doadas não chegam ao destino. Ou não chegam ao destino em tempo útil, ou não são as coisas que são necessárias. E eu aprendi com este projeto, porque nós tínhamos dados em tempo real do que era necessário. No momento em que as pessoas estavam a dar latas de atum, o que as pessoas queriam eram baterias de telemóvel. E nós, com tecnologia, podemos saber isto. Depois, o aspecto importante, e que vai ser estudado daqui a uns tempos, é a primeira guerra com a internet. E o que está a fazer com que um pequeno país, entre aspas, como a Ucrânia, consegue fazer resistência à Rússia, é a tecnologia. É todo o apoio que está a ser dado do ponto de vista de ferramentas tecnológicas para conseguir que no fundo que a guerra não tivesse sido ganha em 2 horas, não é? Como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando a invasão dos alemães, no fundo, na Polónia, foram 2 horas, não me recordo agora, e quando chegaram à Bélgica também foram 2 horas, não é? Portanto, tudo o que é software está a fazer a diferença. O Musk enviou Starlink para lá. Qual era o dispositivo life-saving? Era o telemóvel. Que plataformas é que existiam de apoio? Das associações que prestam apoio? Nenhumas. As pessoas foram para o Telegram pedir ajuda. Nenhumas. Porque a maior parte destas associações tem uma página a dizer onde é que está. Olá, estamos aqui e fazemos isto. Fazemos isto. Houve serviços feitos à pressa, que basicamente eram formulários que depois alguém lia de forma manual. E isto é a era da informatização, não é? Isto tem 20 anos. O que nós queremos é pedir um transporte e pedir um alojamento e ter a certeza que o alojamento é seguro. E já agora, eu como refugiado não queria entrar num carro qualquer. Eu quero entrar num carro que alguém me garante que é seguro. E está a existir tráfico humano ou pessoas que desapareceram, ok, como máfias organizadas, mas eu consigo ter um Uber com uma review do condutor. Portanto, tudo o que é apoio humanitário neste momento tem que pensar digital, tem que ser digital para tornar a resposta rápida, porque a velocidade de tempo, a velocidade aqui é fundamental. É a diferença entre sofrer ou não sofrer, ou morrer e não morrer. E tem que tornar seguro também ajudar. Esta coisa de decoração com um carro, buscar refugiados, não pode ser. Isto é de loucos. Se eu tiver um acidente com o refugiado, como é que eu sei que ele é refugiado? Começa logo por aí. Como é que eu sei que eu não vou ser roubado pelo caminho ou outra coisa pior? A tecnologia está cá. Os organismos que prestam este tipo de apoio estão, com todo o respeito, nos anos 80, onde já havia spreadsheets.
É esta aprendizagem que eu estou aqui a ter também, sem filtro, porque este projeto aconteceu porque foi feito sem filtro, e sem salamalex e cut the crap, whatever, porque este é o nível de maturidade destas associações. E atenção, fazem um trabalho altamente meritório. Portanto, qual é o papel aqui da tecnologia? É amplificar o trabalho destes agentes do Estado, das associações que existem, é amplificar esse trabalho. E eu tenho que partilhar o meu ecrã em um minuto para vos mostrar o que é que eu estou a dizer. Isto aqui são dados de teste, portanto, peço que não olhem para eles. Nós, em tempo real, conseguimos saber a quantidade de pedidos de ajuda, quantos voluntários é que existem na plataforma, ok? Qual é a tipologia da ajuda que é necessária em tempo real. Consigo ver não só em formato, mas consigo ver em formato de barras, não é gráfico, como consigo ver no mapa. E eu tenho que vos contar uma história de um presidente de Câmara, que ao 7º dia ou 8º, andava de porta em porta, alguns aqui para o interior do país, a perguntar quem é que tinha alojamento para os refugiados. De porta em porta, em 2022. Quando eu vou a um Bookings.com, a um Airbnb, pronto. Em uma call de 3 minutos, nós dissemos-lhe assim, olha, tem 42 camas disponíveis em 30 casas. E já agora, ninguém quer receber homens em casa, só querem mulheres. Temos aqui um problema. Portanto, vejam bem, agora imagine uma pessoa que está à espera de um sítio para ir e não tem. Portanto, se a tecnologia é fundamental ou não é, eu acho que nós estamos numa fase em que temos que parar de falar é fundamental ou não é. E temos que parar de falar em transição digital. Nós já somos digitais. E temos que pensar digital. E temos que fazer estas coisas acontecer. Porque estas crises são cada vez mais regulares. Houve o Covid, não estávamos preparados. Ok? Já agora, antes disso, houve uma crise de 2013, 2014, não estávamos preparados. Agora, a Ucrânia, não estávamos preparados. Portanto, cada vez mais há estes eventos disruptivos. E não estamos preparados. Porquê? Porque a maior parte dos decisores, de facto, e isto tem que ser dito, tem que aprender estas temáticas do digital e da tecnologia, não apenas como ferramentas de suporte para o reporting, para a recolha de dados, mas não, que é para decisões em tempo real, até sem pessoas pelo caminho. Eu vou dar um exemplo. Quantas bases de dados existem de alojamento em Portugal? Foram criadas N. Quantas é que estão atuais? A ACM tem uma, aliás. Quantas é que estão atuais? Nenhuma. Porque há uma que fica indisponível amanhã e ninguém sabe. Estão espalhadas por vários sítios. As câmaras tinham as suas bases de dados. As associações de municípios criaram as suas bases de dados também. Quantas é que falam entre elas com APIs? São interface entre aplicações? Nenhuma. Portanto, caso prático. Aterrou o primeiro avião de refugiados em Figueiredo. Metade teve para onde ir. Porquê? Tinham cá familiares. A outra metade, como é que chegou ao destino? Perguntam-nos a nós, We Help Ukraine. Onde é que estão os quartos? E aquelas pessoas foram logo encaminhadas. O não ter esta informação significa que aquelas pessoas tinham que ficar num sítio temporário sem saber quando é que iam para uma casa com dignidade. Imaginam o sofrimento que isto é. Claramente que temos que ter a tecnologia to the bone, no DNA destas associações, que já agora, a maior parte delas não quer ajuda. Porque há uma competição entre associações de apoio, entre elas, terrível, não quer ajuda. Eu tive telefonemas a dizerem-me assim, mas tu pediste autorização para começar o We Help Ukraine? Eu nem sei quem é a senhora que me está a ligar, desculpa lá, e estava a perguntar se o voluntário tinha que pedir autorização. Esta é a verdade do voluntariado e tem que ser falada sem filtros, sem medos e sem receios. Tecnologia Procore, os decisores têm que perceber como é que isto funciona e têm que perceber acima de tudo que é a diferença entre vida ou morte ou sofrimento. Portanto, isto tem que estar enraizado nas organizações. Não estava e ainda não está, e vai demorar o seu tempo. Obrigada, Hugo. É interessantíssima a visão de que a digitalização está aqui. De facto, a digitalização está aqui, mas a várias velocidades. Portanto, a várias velocidades e também com disposições distintas para, de facto, as implementar. Portanto, isso acaba por colocar questões que tornam esta colaboração, que deveria existir e devia ser a base de todo o desenvolvimento tecnológico e potenciaria de facto também o encontrar soluções que fossem soluções para todos, completamente muito mais eficientes, muito mais eficazes também, tornaria essas soluções realizáveis, enquanto que de facto pulverizar a sociedade com N soluções não faz sentido nenhum. Portanto, eu aproveitava esta visão para colocar mais uma questão à Inês, que é saber de que forma é que sente esta questão do potenciar oportunidades
a visão ou a causa da Girl Move, de que forma é que as situações em que se encontram permitiram abrir portas para soluções digitalizáveis ou soluções tecnológicas, que é a vossa atuação, e que é uma atuação num país que é portanto, não é um país europeu, portanto não tem as mesmas infraestruturas que um país europeu. Boa. Hugo, primeiro, olha, faço voluntariado há 15 anos, demorei 15 anos a perceber o que tu percebeste em 3 meses, portanto... Em 3 dias. É isso. Está tudo feito e otimamente explicado, ótimo briefing sobre o nosso contexto. Eu acho que não é nacional, eu tenho alguns outros contextos, portanto, acho que não é só nosso, essa falta de colaboração. Plataformas, eu acho que mais do que falar em plataformas e transição, porque eu também acho que a transição já existe, mesmo em países com pouquíssima literacia como Moçambique. Eu fui contratada para a Girl Move para digitalizar a nossa metodologia. Ou seja, eu, Inês, do alto do meu privilégio, comecei a digitalizar metodologias para sítios que eu não sabia, não é? Que só tinham internet 2 horas por dia ou que não tinham acesso ao computador em momento algum, mesmo as pessoas que estão na universidade, ou que por vezes a energia é cortada porque precisamos de fazer outras coisas, portanto não temos acesso a nada, ou que ninguém nos ensinou a enviar um e-mail ou a abrir um Word, portanto, imaginam, não é? O que é que eu fiz, não é? Criei uma plataforma, XPTO, com um curso todo bonitinho, cheio de conteúdos, em que as miúdas tinham que fazer um login, abrir, aquilo tinha um avatar, elas iam evoluindo, todas aquelas coisas que nós aqui achamos, uau, isto é genial, e que nós fomos a ver e testando de uma forma muito rápida, no terreno não funciona. E isto foi intenso. E há aqui 2 coisas que eu quero salvar. Primeiro, nós tivemos 5.000 inscrições em menos de um mês, portanto nós abrimos uma call para miúdas entre os 18 e os 30 anos moçambicanas que estivessem no último ano da faculdade ou terminado a faculdade para se inscreverem num programa de 2 meses de desenvolvimento pessoal, e em 3 semanas tivemos 5.000 inscrições. Portanto, isto mostra que é necessário e que aquele target específico quer fazer parte do que é a digitalização. Por outro lado, destas 5.000, quando passamos para a plataforma, mais de 50% cai porque não sabe fazer o login. E isto é intenso e mostra-nos alguma intensidade sobre a forma como nós olhamos para a literacia e normalmente, e é uma coisa que vamos aprendendo a trabalhar nestes mundos, quem está na concepção destes programas digitais muito raramente são pessoas da comunidade ou são pessoas que vivem pelo problema. Normalmente eu estou aqui sentada a programar o que for, amplifico tudo e solto e fico à espera que depois venham os desafios e depois, como a tecnologia nos permite, vamos iterando em cima desses desafios, mas perdemos muito tempo porque não vamos à comunidade perceber efetivamente o que é que está a acontecer. Portanto, nós, enquanto Girl Move, passamos por este desafio no nosso primeiro programa digital e o que nós fizemos para ter um risco controlado e para conseguirmos iterar da forma mais rápida possível foi que condensamos a metodologia do programa Change, que é 1 ano, em 2 meses, porque muitas raparigas não se candidatam porque têm que ir para a academia durante 1 ano e algumas delas já são casadas e têm filhos, etc. E não vão, e nós pensamos, ok, digitalmente vamos condensar a metodologia em 2 meses e vamos testar como é que isto funciona. Dizer-vos que acabamos quase com um chatbot no WhatsApp 2 meses depois, porque o WhatsApp é o que funciona e porque o Facebook é o que funciona. Portanto, eu sinto mesmo, e durante esta viagem nós agora estamos a digitalizar coisas muito maiores e para o mundo, não só para Moçambique, durante esta viagem aqueles velhos clichês do menos é mais e do pergunta mais e faz menos e este tipo de coisas é o básico e nós temos que ir a este básico, porque a transição está aí e em países com menos literacia digital, e não é só a África, não é? Há muitos outros sítios do mundo com pouca literacia digital,
nós temos que incluir sempre um momento de onboarding digital muito forte. E aqui eu acho que nós temos que usar as plataformas que já existem e que as pessoas utilizam, mas ao mesmo tempo nós também temos o dever de capacitar o melhor possível para o bom uso da tecnologia. Porque esta é a única forma, usar corretamente a tecnologia é uma das melhores formas de combater a desigualdade de género. Portanto, é uma das melhores formas de diminuir a injustiça climática. Portanto, eu tenho que ter a capacidade de ter a balança muito bem equilibrada, que é estar onde as pessoas estão e, ao mesmo tempo, conseguir capacitar para uma forte literacia digital. Dar-vos aqui um exemplo prático, mesmo com estas dificuldades todas, como é que este programa específico, que se chama Rise and Shine, conseguiu escalar o que é a metodologia da Girl Move. A metodologia da Girl Move tem na sua essência os Sisterhood Circles, que são círculos de manas que são mentoras das suas comunidades. E nós, por ano, até então, tínhamos estas 40 miúdas que estão na academia a difundirem circles. Neste momento, nós tínhamos 5.000 miúdas à nossa disposição. Portanto, como é que nós vamos conseguir difundir circles por todo o Moçambique? E no mês, conseguimos quase 300 círculos em comunidades onde nós nunca tínhamos chegado. E com as miúdas a comunicarem entre elas, a fazerem coisas entre elas, a enviarem fotos a toda a hora, vídeos a toda a hora, tudo a acontecer no terreno. E isto mostra-nos que é necessário, é uma necessidade, nós precisamos de estar nestes sítios digitalmente para conseguir escalar cada vez mais rápido. E eu acho que mais do que escalar, para conseguir transformar cada vez mais rápido. Acho que não é sobre escala, é sobre potencial de transformação. A escala é importante, mas é sobre potencial de impacto e de transformação. E eu sei que teve efetivamente impacto. E dizer-vos da nossa experiência, e um learn muito importante disto é, e que nós muitas vezes quando estamos neste processo de aprendizagem vamos deixando cair, termos estes dados para contabilizar, assim como o Hugo nos mostrou agora, e de certeza que comparar estes dados é a coisa mais útil que temos para conseguir iterar. Estar constantemente a monitorizar o processo é muito importante. E não ter medo de dar saltos, de saltar da plataforma para o grupo de Facebook, do grupo de Facebook para um chatbot no WhatsApp, do chatbot no WhatsApp voltar à plataforma, para conseguirmos perceber. Este ano o Rise and Shine vai ter a sua segunda edição e eu acho com menos tecnologia e com muito menos impacto no terreno. Portanto, acho que muitas vezes a digitalização é sobre qual é que é a forma mais inteligente que nós temos para alcançar aquelas pessoas, utilizando as ferramentas que já estão ao alcance daquelas pessoas. É uma viagem constante, inspiradora também, com muitas aprendizagens. Inês, de facto é tremendamente inspirador e acima de tudo eu acho que é questão de perceber que não é preciso reinventar. Eu não tenho necessidade de reinventar, que eu possa alicerçar naquilo que efetivamente já tenho e que o investimento não é uma brutalidade, portanto é simplesmente utilizar o que tenho e fazer mudanças a partir daí. De facto é certamente muito inspirador, e perceber que em países onde as infraestruturas de facto são diferentes, eu também consigo fazer. Portanto, aí se a digitalização funciona aí, então o que é que faz com que ela não possa funcionar em países que de facto têm infraestruturas completamente diferentes como é o nosso? Dizer-vos que neste processo houve uma frase que me acompanhou todos os dias, que é: inovar e ser criativo é ter a capacidade de roubar com estilo. Há um escritor inglês que diz isto, que é: eu tenho imensa criatividade, todos os dias acordo às 9 da manhã cheio de criatividade, porque ele está treinado para fazer isso. E eu pensava nisto sempre, que é: onde é que tu podes ir roubar com estilo entregando a tua metodologia? Porque era o meu secret sauce. O meu secret sauce era a metodologia. Tudo o resto já está criado. A roda está lá. E eu acho sempre engraçado isto, porque quando nós pensamos em processos tecnológicos, vamos diretos para o código e para pessoas, e há muitas coisas que já estão em low code ou sem código nenhum que nós podemos aplicar durante o nosso dia-a-dia. É muito interessante. É um novo packaging, é como se fosse fazer um embrulho, é um novo embrulho.
Mário, eu colocava-lhe uma outra questão, que é: a democratização da ajuda humanitária pode trazer algumas consequências negativas na dispersão da ajuda, com maiores dificuldades de organização? Patrícia, é assim, não sendo muito a minha área de trabalho, posso lhe dizer que pode criar com que as pessoas tenham algumas dúvidas relativamente aos canais oficiais e qual é a informação credível e correta, e pode também tornar aqui difícil a monitorização das várias situações. É nisso que eu vejo que poderá haver aqui uma negatividade da democratização. De resto, não vejo aqui mais negativo, não pensei muito nesta temática, sim. Muito bem. Hugo, num contexto de emergência, presenciamos sempre histórias que nos marcam, umas mais do que outras. Aliás, têm partilhado todas as histórias de facto que de alguma forma os marcaram. Quer partilhar alguma história que de facto tenha sido potenciada pelo Help Ukraine, uma que o tenha marcado mais? Todas marcaram, não é? Desde a pequena ajuda informativa, que é onde é que eu tenho o pedido de proteção temporária. Depois usamos esta linguagem tão complexa que ninguém compreende, não é? Há uma empresa em Portugal que chama-se Claro, Falar Claro, fazem simplificação de linguagem. As pessoas querem ir para um sítio e querem ter os documentos para ir para aquele sítio. Portanto, este tipo de ajuda informativa já foi útil. Receber mensagens que encontraram alojamento graças ao nosso apoio, muito melhor. Receber mensagens que encontraram informação sobre papéis, transporte, alojamento, apoio psicológico. O meu cão também tem que vir. Portanto, este pack total ainda é muito melhor. Começaram a circular mensagens desde o início, que foi bom para nos energizarmos, porque pelo meio disto tudo também recebemos na base de dados imagens que eu não posso aqui partilhar, de guerra, e os voluntários não estavam preparados para isto. Tivemos voluntários que saíram e a pedir apoio psicológico, não estavam preparados para isto. Nós estamos aqui quase a ver Netflix, não é? Nós estamos aqui a ver a imagem e achar que a guerra é lá longe. Já agora era o que se achava na Segunda Guerra Mundial também. Isso é lá longe e tal. Não, o Hitler é um senhor simpático. Não há problema nenhum. Não, é só aquele país também não interessa a ninguém. Nós estamos aqui a ver isto tipo jogo de computador, quase Call of Duty, não é? Quase Call of Duty, o nosso filho está a jogar e a gente está a ver. Mas isto é bem real. E quando destas imagens nos caem, pronto, agora, quando recebemos um vídeo de alguém a agradecer o nosso apoio, então aí quase que vêm as lágrimas aos olhos, não é? Eu partilhei aqui um exemplo de um vídeo na janela de chat, depois se quiserem ver, mas o que eu tenho dito a toda a gente é: se este movimento, o Help Ukraine, tivesse ajudado apenas uma pessoa, já tinha valido a pena. Porque já tinha feito a diferença. Conseguimos contabilizar a quantidade de ajudas. Ao princípio contabilizámos de forma manual, depois na semântica do que é ajudar fomos afinando. Pelos nossos cálculos foram mais de 5.000 ajudas que nós demos, quase em paridade com a quantidade de pessoas que também queria ajudar, desde a coisa mais pequenina à coisa vou lá e dou a minha casa e dou dinheiro, e houve quase aqui paridade. Portanto, a emoção vem com as primeiras mensagens, as lágrimas vêm quando vêm os vídeos, não é? A agradecer o nosso apoio. Eu vou responder à outra pergunta que não era para mim, que o Mário respondeu, e vou dar a minha opinião. De facto é uma grande confusão neste momento, eu também não sabia, porque há N sites de ajuda, há N canais de Telegram de ajuda, há N canais do WhatsApp de ajuda, e isto não funciona, e não pode ser assim. A Europa não estava preparada, nenhum país estava preparado. Vou dar-vos um exemplo. Se tiverem agora um acidente automóvel, ligam para onde? 112. Certo? Há um número. Ligam para o 112, uma emergência, parti aqui a perna, 112. Pronto, exatamente. Estados Unidos é 911. Eu achei que era o seguro. Mas... Não, ok, pronto. Depois ligam para o seguro, mas se tiverem agora um acidente, não ligam para o seguro, ligam para o 112. Ok? Se a Espanha invadisse agora Portugal, ligávamos para onde? Pronto, esse é o silêncio. Não há um número de apoio em caso de crise à séria. Não há nem um CODU. O CODU está a orquestrar os meios, não é? Portanto, a orquestração de meios civis em escala não existe. Existe decoração, que são esforços orgânicos, em que eu aposto que mais de metade corre mal.
E o poder, já agora, nós não temos dados da Segunda Guerra Mundial, não sabemos o número de violações, de raptos, não sabemos nada disso. Começamos a saber agora as histórias porque temos internet, tivemos vendas máfias organizadas, etc. Como é que se resolve isto tudo? E é o que eu tenho vindo a tentar desde o início, é que o eHelp Ukraine passa a ser o eHelp. Tem que haver um eHelp com número de telefone, com atendimento, como dizia o Mário, e muito bem, em várias línguas. Nós aprendemos que pelo menos metade dos ucranianos não falava inglês. Aqueles com mais de 40 anos não falavam inglês, falavam bem russo e ucraniano. Eu nem sabia que russo e ucraniano eram duas línguas, eu pensava que os ucranianos falavam russo. Depois, como é óbvio, também aprendemos que os organismos públicos não estavam claramente adaptados, até porque a maior parte dos sites que montaram estavam em português. Depois lá meteram em inglês. E ficou em português e inglês. E a maior parte não fala português nem inglês. E depois as instruções eram, olha, para emprego vá ao site do IFP. Pronto. Quem gera este tipo de mensagens é porque nunca imigrou na vida. Não é? Eu já vivi em Londres e vivi em Dublin. A pessoa quando chega a outro país não é para viajar nem trabalhar 2 dias. Não sabe o que é o IFP, a zona. Isto são siglas muito próprias que nós temos. Ok? Quem vem de fora em cenário de imigrante já é complicado. Agora imaginem em cenário de crise, os papéis vais ao CEF, ali vais ao IFP, epá, isto é confusão, já é para nós que estamos cá já agora, não é? Agora, no caso de uma crise como esta, portanto, o que é que tem que haver aqui? Tem que haver um esforço de algum país, ou de uma ONU, ou quer que seja, para criar aqui um número de emergência global em caso de crise. Uma ilha portuguesa teve quase para ser evacuada. Não estávamos preparados, digo eu. E já agora, podia acontecer agora. Portanto, tem que haver aqui um número de apoio em caso de crise desta escala, e tem que haver depois meios para a orquestração dos esforços civis que vão ser necessários, ok? Para tornar seguro, ajudar e ser ajudado. É o ponto que nós estamos e não tenho solução ainda para isto. Gostaria muito que o eHelp Ukraine ficasse o eHelp, até porque houve várias pessoas a comentar, então e a crise no Mediterrâneo? Até os que vêm da África. Até os portugueses que cá estão, querem uma casa e afinal agora já há casas e nem sabia que havia casas. Portanto, alguém vai ter que agarrar nisto, porque eu relembro toda a gente. Eu sou voluntário neste projeto, os meus colegas voluntários são voluntários e têm outra vida. Portanto, alguém tem que se chegar à frente, tal como nós chegamos, seja um organismo público ou uma fundação, e dizer, ok, dá-nos lá a chave e nós entregamos a chave. Desde que garantam que há um roadmap de evolução deste eHelp. Porque nós não podemos simplesmente agora dizer assim, olha, já está feito. E não está feito. Se houver aqui outra crise de refugiados, vamos todos à pressa fazer landing pages. E chamar a plataforma, que é outra coisa que é mentira. Uma página da web não é uma plataforma. E a maior parte das coisas que foram criadas foram plataformas para recolha de dados para folhas de Excel, que não permite respostas em tempo útil. Qual é o problema? Temos todos medo de dizer isto sem filtro. Podemos ofender alguém e depois não vendemos um projeto para aqui ou para ali, porque todos precisamos aqui uns... Falo da realidade, que todos sabemos e não comentamos. Mas a verdade é esta, se houver outra crise, nós não estamos preparados. E vai haver outra crise. Portanto, pensemos um pouco nisto, enquanto sociedade civil, o que é que temos que fazer agora para reaproveitar os ensinamentos do Covid, e não foi só o Zoom, e os ensinamentos agora desta crise na Ucrânia, porque garantidamente vai voltar a acontecer. E nós temos que garantir que estamos preparados em tempo útil para prestar apoio a quem precisa, quando precisa. E a variável quando é a diferença entre muito sofrimento ou morte. É só este repto que eu lanço aqui para pensarmos um pouco. Diria, Mário, isto é um repto para o Alto Comissariado das Migrações, é um match perfeito, até eu diria que houve um convite interessado, não interessado, mas quer dizer, visionário das duas organizações, portanto, para haver uma orientação nesse sentido, portanto, que faz sentido. Sim, já agora, é assim, o que o foi falando faz-me sentido muito quando nós estamos a ter que dar uma resposta de emergência, somos Estado, por vezes a burocracia é muita, os meios são muito poucos, porque por vezes os meios nós gostaríamos, nós também... Por exemplo, eu estou aqui, ouço o que falar, mas sou sociólogo, tenho também que melhorar a minha parte digital para poder acompanhar também, e quando nós estamos há 30 anos na administração pública, nós temos que nos ir também, irmos modificando, e ainda há bocado numa reunião anterior dizia, eu sempre tive o cuidado de trazer a academia para dentro dos centros, para ir aprendendo
com quem está dentro, com os estagiários e também ao mesmo tempo para dar à academia informação, mas quando temos um instituto que é pequeno em tamanho para a dimensão que dá, é difícil no dia-a-dia conseguirmos para a dimensão de resposta, porque nós damos uma dimensão a nível nacional, quando somos, neste momento, nós chegamos a 200 funcionários divididos por vários tipos de respostas, mas isto só para dizer que nos temos adaptando e temos tido, vamos tentar ao máximo dar uma resposta e adaptar às novas realidades, e acho que o Covid veio-nos desinstalar, foi bom, por esse prisma que desinstalou-nos. Agora, a guerra na Ucrânia também. Dizer que quando começou o primeiro acolhimento maior em 2015, efetivamente era o Excel, e eu aí tive nesse acolhimento e preenchia ali os mapas do Excel e fazia as disponibilidades com os alojamentos, e depois aquilo era uma dor de cabeça para conseguirmos dar essa resposta toda, mas são pessoas como o Hugo que nos podem também ajudar a perceber como é que podemos mudar, e desde já convido o Hugo para depois continuarmos este trabalho fora deste webinar também. Obrigado, Mário. Para ganho também, o Hugo e todos que queiram, para ganho também daqueles que procuram, porque nós estamos aqui, e o que eu costumo dizer à minha equipa, que é uma equipa de 96 pessoas, é que do Alto Comissariado, todos aqueles que nos procuram não podem sair com uma resposta, sem uma resposta, e a resposta por vezes, se tiver que ser um não, tem que ser explicado porque é que é um não, e no dia-a-dia são muitos os assuntos, e este da Ucrânia é mas são muitos e diversos assuntos que nos aparecem e que nos temos que ir preparando para estas respostas, porque as migrações têm vários fatores que fazem com que o indivíduo chegue a outro país, e de diferentes formas, e por vezes temos questões que não é uma guerra que é necessário dar resposta, mas eu desde estes anos todos que estou no Alto Comissariado, eu já tive coisas absurdas, como ter que dar um nome a uma pessoa que tinha 23 anos que não sabia quem ela era. Há muita questão que nos chega e que nós temos que encontrar resposta, com o que muitas das vezes as universidades também não nos ensinam. Temos que nos ir trabalhando, mas desculpem lá falar aqui um pouco, mas só dizer que as novas, espero bem dizer certo, tecnologias, as novas ferramentas certamente nos vão ajudar muito mais na resposta que o Alto Comissariado tem para dar e para adaptar ao que está e ao que virá. Mário, se me permites ajudar-te, nós temos que parar de esperar do Estado tudo. Não é o Estado que vai resolver estes problemas, são essencialmente as grandes empresas que vão resolver estes problemas. Eu partilhei convosco aqui 2 artigos, conforme referi há pouco, do professor Steve Blank, que explica como é que são as empresas que estão a mudar este balanço de poder entre Rússia versus Ucrânia. São as empresas que estão a ajudar neste momento a Ucrânia. Ok? Uma coisa que eu também notei é que os programas de Corporate Social Responsibility das empresas, e nós temos várias em Portugal com estes programas, não estão ajustados. A maior parte dos programas de responsabilidade social, ou Corporate Social Responsibility, CSR, tipicamente servem para dar dinheiro. Já doámos àquelas instituições. Isto é bonito, que aparece nos reportes, faz uma press release, veio o CEO, demos X milhões. Nestes momentos não é o dinheiro não é o mais importante. Eu vou-vos dizer o que é o mais importante. É mão de obra altamente qualificada. E o que é que acontece? As pessoas das empresas altamente qualificadas, nesta primeira semana, deram o seu tempo fora de horas. O que é que aconteceu? Começaram a ver que o trabalho nisto não morre gente. Leia-se, não dou apoio. Então, estavam com o seu dia-a-dia, estavam com o voluntariado e com os filhos a chorar em casa. Portanto, nós tivemos pessoas com burnout, porque as empresas não as libertavam e nem lhes davam na cabeça porque estavam a fazer voluntariado. E depois temos os programas bonitos de CSR, que são muito bonitos e fica bem nos eventos e falamos sobre o dinheiro que demos para o CSR. O que é que eu tenho dito, e já falei sobre isso em várias sessões, estes CSR têm que ser rápidos. Tipicamente o voluntariado, também aprendi agora, e estou muito bem assessorado entre aspas pela doutora Isabel Joné, que nos apoiou desde o início. Tipicamente, quando há alguém qualificado a fazer voluntariado,
não está a fazer voluntariado naquilo que é o métier dele, está a carregar latas de um lado para o outro, ou a limpar o chão, ou o que quer que seja. Não há voluntariado altamente qualificado. De onde é que veio o voluntariado altamente qualificado? Do tempo que as empresas dão. Nós obtivemos esse tempo. Demorou tipo 3 semanas a ter uma aprovação. Tivemos pessoas de consultoras, pessoas de Oil and Energy, não estar aqui a dizer nomes, demorou tipo 3 semanas a aprovar. 3 semanas é a diferença entre ajudar milhares de pessoas ou não. Portanto, estes programas têm que ser adaptados para, precisamos já. E as pessoas que criam, têm que estar previamente identificadas, naquele momento têm que largar o que estão a fazer e têm que prestar apoio. Porque já agora é o que nós queremos, fomos nós as vítimas. Pronto, as grandes empresas é aquilo que vai fazer aqui a diferença. O Estado não tem e não terá meios para fazer isto em tempo útil. Até porque o decisor público, se tiver que comprar alguma coisa à pressa, não consegue. E se tomar essa decisão, leva uma coima, vai preso. Isto é a realidade do Código dos Contratos Públicos em Portugal. Portanto, obviamente que ele não faz. Não é porque não queira. Ele não tem meios para fazer isto. Ele nem tem meios para gerir a informática interna do seu organismo público. Quanto mais para montar sites e processos e logística. Não podemos pedir isto ao Estado. Para terminar, o professor Steve Blank, neste artigo, diz o seguinte: todo o Ministério da Defesa americano está obsoleto. Todo. Porquê? Não está preparado para uma guerra que se faz com software. Esta guerra está a ser feita com software. O ministro do digital da Ucrânia é o operacional mais importante que ali está. Naquilo, por exemplo, ele conseguiu os satélites com um tweet. Ele pediu ao Musk os satélites com um tweet e o Musk respondeu com um tweet. Estão a caminho. Ok. Acham que alguém do Estado ia responder com um tweet? Temos que ser nós, no setor privado, a fazer este trabalho quando é preciso. Está tudo por fazer? Não. Já há programas interessantes. O tempo de resposta, e que é ainda o tempo de resposta da burocracia. Isso tem que ir à consideração superior. Estou a usar aqui a linguagem do Estado. Isso tem que ir ao board. Isso tem que ir à Comex. Cut the crap. Estão pessoas a morrer. É para arregaçar as mangas já. E ir e ajudar. E não é trabalho do Estado, nem daquele país que está lá mais próximo. Roménia, Polónia, somos todos na Europa. A história já provou coisas como esta. Ou nós agimos, ou vem um czar por aí abaixo, ou alguém que acha que é czar. E nós temos que nos lembrar da história. Qual é o problema? A maior parte de nós que está aqui nesta cola nunca passou por uma guerra a sério. Falava-se outro dia sobre isto. Portanto, temos que nos lembrar disto, porque quando for preciso temos que estar preparados. E aí não podemos dizer, não estávamos porque... Ok? É a mensagem que eu deixo com assertividade, sem filtros, e foi isso que permitiu construir o eHelp Ukraine. O Hugo antecipou-se à questão que eu ia colocar de facto ao painel, que era como é que vê o futuro do combate às emergências sociais, o papel da tecnologia, o papel da sociedade civil. Portanto, basicamente, eu acho que o Hugo já deu a sua visão. Não sei se Inês não quer partilhar também a sua visão acerca desse tema. Sim, enquanto o Hugo estava a falar, eu estava aqui a apontar algumas coisas. Primeiro, eu acho que o termo responsabilidade social já devia estar no museu, numa caixinha lá no museu, no alto do pedestal. Acho que é o mínimo olímpico. É o mínimo olímpico que todos nós, enquanto sociedade, e mais do que isso, enquanto comunidade, temos que fazer. Acho que mais do que a nossa responsabilidade, e a estarmos sempre a criar departamentos e coisas, eu acho que nós temos que dar liberdade às pessoas para este voluntariado de competências. O que o Hugo falava tem um termo técnico que é voluntariado de competências. Já existem algumas empresas em Portugal a dar tempo às pessoas para fazerem voluntariado de competências, mas imaginemos 8 horas por ano para voluntariado de competências, numa situação como esta, são esgotadas num dia possivelmente, não é? Portanto, há muitas empresas, não são assim tão poucas, há algumas empresas a dar esta hora de voluntariado. Eu sinto sempre, e tinha um professor na universidade que dizia isto, que é: sempre que vos falarem em responsabilidade social, vocês fujam, que isso tem que estar numa caixinha. E eu acho isto engraçado, porque o que é que está a acontecer às empresas? As empresas sofrem da pressão do consumidor, o consumidor é cada vez mais ativista, é cada vez mais consciente e mais responsável, portanto toda a gente tem que ter responsabilidade social, ambiental,
atualmente. Portanto, nós estamos a fazer disso a bandeirola da maioria de quase todos os negócios. E eu acho que temos que começar a fazer o bem feito, que é unir, perguntar às pessoas qual é que é a responsabilidade que aquelas pessoas querem que se exerça naquele sítio. Portanto, estava a aponta isto. Outra coisa que eu acho que é e pode vir a ser um problema é esta duplicação de ajuda. O que é que acontece nestas situações? Também abrem imensas escolas de financiamento. Também abre, nestas situações, o dinheiro duplica, não é? Portanto, existem organizações e existiram e continuam a existir durante este processo que criam soluções para conseguirem ir a essas calls de investimento, alavancar esse investimento, e que são soluções que não são assim tão necessárias na atualidade, não é? E isto é, portanto, tem que haver uma forma ética de conseguirmos rastrear o que é que tem que ser usado ou não. Depois, última coisa, sobre o voluntariado altamente qualificado, eu sou suspeita porque já ando neste mundo do voluntariado há muito tempo, mas eu acho que enquanto nós não qualificarmos o voluntariado e profissionalizarmos a estrutura do voluntariado, a estrutura base, o que está por trás, os back-offices, a automatização das coisas, para não termos pessoas a bater Excel um dia todo sem necessidade nenhuma, portanto, acho que isto é sobre profissionalização de voluntariado. Depois vamos para o voluntariado altamente qualificado, porque temos uma estrutura sólida. E eu acho que aqui todos nós temos muito trabalho a fazer. E eu estou neste mundo das ONGs, é muito difícil encontrarmos uma organização que ainda não bate Excel à mão. É muito difícil. É muito difícil. E eu acho que isto também consome o talento destas organizações. E as pessoas ficam cansadas muito mais rápido, muito mais exaustas, e agora há cada vez mais pessoas da minha geração que querem ir para este tipo de organizações, mas chegam lá e percebem que têm que bater Excel à mão. Elas não querem ficar lá. Então, este mix, eu acho que é super importante nós equilibrarmos, e acho que é responsabilidade de todos começarmos a alavancar alguns termos que têm que fazer parte do nosso core e que têm que estar dentro do que é o nosso mínimo olímpico enquanto comunidade. Obrigada, Inês. Mário, não sei se quer também pensar, partilhar aquilo que é a sua visão relativamente ao futuro do combate às emergências sociais, do peso da tecnologia e da sociedade civil. Qual é que deverá ser essa visão de futuro? É assim, eu tenho estado a ouvir aqui o Hugo, acabo por ficar bastante enriquecido com este webinar que hoje tivemos, e o mesmo acontece com a Inês. Deixa-nos a pensar também como é que muito do trabalho que nós desenvolvemos e que desenvolvemos com outras entidades, como é que poderíamos melhorar, questões que muitas das vezes pensamos no dia a dia, como há bocado dizia o Hugo. Infelizmente, a nível do Estado, a resposta por vezes não acontece, nós institutos não conseguimos acontecer no imediato, porque um procedimento leva tempo, um procedimento obriga-nos a pedir orçamentos a 3 e 4 empresas. Se ultrapassar X dinheiro a 5 mil euros é de uma forma, 75 é de outra, obriga-nos também, se avançarmos rapidamente e se não tivermos todos os procedimentos, podemos vir a ter, nós como funcionários, problemas. Existe várias situações, e algumas que como ultimamente se tem ouvido, que nos deixam também sem saber muitas das vezes como é que podemos funcionar da forma mais rápida, as questões de RGPD, as questões como é que o que estamos a fazer, se estamos a fazer de forma certa, se estamos a fazer de forma errada, poder nos apoiar juntamente com os juristas, é um mundo difícil, é uma resposta que depende de várias
de vários atores nesta rede. E assim, o repensar também nas nossas respostas passa também por uma resposta mais rápida, uma resposta em rede, mas uma resposta que flua e que seja facilitadora da integração e do acolhimento, mas que dê uma resposta às pessoas no momento que elas necessitam e naquele momento que elas nos procuram. Porque de outra forma não podemos ter serviços que quando nos chega alguém não podemos dar uma resposta porque ainda estamos a ver as disponibilidades, ainda estamos à procura de quais serão as respostas que vão ser dadas a nível de emergência, etc. Isto faz-nos questionar o que é que podemos fazer para mais facilmente poder dar respostas e mais rápido poder dar respostas e o aliar de toda a tecnologia, o modificar toda a resposta do Estado português, atenção, do que temos neste momento de resposta, eu falo no que eu tenho, é o que é o trabalho que pretendemos fazer. Dizer-vos que o Alto Comissariado para as Migrações concorreu a um projeto que é o SAMA 2022, e este projeto permite-nos tentar aqui dar uma resposta mais célere às várias questões que os centros respondem. Então, nós estamos a promover plataformas de... Eu aqui peço desculpa se estou a dizer mal os termos, plataformas de formação para que todos os técnicos possam ter formação muito mais vezes e que abranja mais pessoas e que não se precisam de dirigir a Lisboa nem ao Porto para ter formações, e que possamos disponibilizar estas formações tanto para o público como para privados, para que possam saber mais facilmente acolher e estar mais facilmente preparados. Também a nível de programas de acompanhamento dos nossos utentes, de forma que haja uma interação entre todos os centros e que as pessoas mais facilmente se consiga perceber o que é que é necessário, o que é que se pode dar de resposta, qual o seguimento e o encaminhamento que é feito. Aliar tudo isto também à questão da tradução que eu já falei anteriormente, e que esta tradução passe também para a resposta do digital, e também o mesmo que consiga ser feito também num smartphone, através da nossa app, e que já está neste momento disponibilizada em inglês, português e árabe, mas que a mesma consiga ser interativa com o cidadão, que o cidadão que chega a Portugal consiga utilizar a app de forma a encontrar nela uma resposta toda, como é que se há de movimentar em Portugal, onde é que há de encontrar resposta, onde é que estão os produtos que ele necessita para comer, etc., onde é que tem a mesquita, onde ele possa encontrar tudo. Dizer-vos que esta app chama-se Mike Naim, está disponível, pode ser visualizada, mas tem que ser melhorada, e tem que ser melhorada também com o apoio daqueles que estão diretamente no terreno e que veem as necessidades que são dadas. Só dar aqui mais um dado, é que o Alto Comissariado só responde dentro do continente, dentro de Portugal, nós não respondemos fora. E a questão de muitas pessoas, deste voluntarismo, faz-nos também ter um problema, porque o ir buscar as pessoas só por ir buscar tinha que ser concertado com o Estado português ou com as respostas que nós tínhamos, porque depois aparecem-nos as pessoas e a gente de repente tem que dar uma resposta onde é necessário, e isto é muito complicado no nosso dia-a-dia. É só dizer, estamos aqui para fazer o melhor, para aprender o melhor, mas isto também não foi facilitador de uma resposta atempada. Pronto, desculpem ter-me estendido. Deixa-me só dizer aqui uma coisa.
A Inês há pouco falou em profissionalizar o voluntariado. Eu acho que antes desta experiência não conseguia perceber o que é que a Inês estava a dizer. E há aqui muitos, se calhar, também não conseguiram perceber o impacto disto. Isto quer dizer que as associações que têm lá voluntários têm que passar a ter empregados pagos e têm que poder comprar serviços especializados. Em Portugal, falar em dinheiro em voluntariado é quase crime. Portanto, voluntariado e dinheiro são coisas que, ok, mas eu vou-te pagar para tu fazeres isto? Sim, vais. Pronto, até porque, qual é o problema? É que o voluntariado depende de país para país. Eu, por exemplo, eu morei na Irlanda. As associações sem fins lucrativos na Irlanda são financiadas por privados, pessoas e empresas. Em Portugal, maioritariamente, estão a pedir dinheiro ao Estado o tempo todo. E a não competir. E a fundações. E a fundações. Na Irlanda e outros países mais anglo-saxónicos, as empresas dão dinheiro a essas associações e as pessoas também, como são mais bem remuneradas. Eu, por exemplo, patrocinava um cão por 30 euros por mês. E eu recordo uma experiência que foi ir a um canil em Lisboa, não vou dizer qual. Eu não só fui maltratado, como aquilo parecia um gueto. Pronto. O mesmo canil na Irlanda parecia um hotel de luxo. No serviço, no espaço onde estava o cão. O meu cão, eu acompanhava a vida do meu cão que eu estava a apoiar, eu recebia fotos, tinha um Instagram altamente profissional. Este tema é de facto um tabu ainda, quase como falar de sexo em público, não é? Portanto, não se pode falar de dinheiro e de voluntariado. Conclusão, temos um problema. Porquê? Porque o talento precisa de dinheiro. Objetivamente precisa de dinheiro. E tem que ser pago, objetivamente tem que ser pago. Porque para fazer coisas bem feitas é preciso que o dinheiro circule. Agora, tem que haver um core mínimo de pessoas nestas associações. E estas pessoas têm que ter qualificações. Têm que ter. E já agora, tem que ser atrativo para elas irem para aquelas associações. Agora vejam um problema que nós temos. Por exemplo, programadores de software. Programadores de software já não querem ir para bancos. Já não acham os bancos sexy. Quanto mais atrair um programador de software para uma destas associações que tem um escritório, perdão uma expressão, miserável em termos de aspecto, trabalha com o Excel 95, ok? E não tem lá nenhum par. Portanto, vejam bem o desafio que nós temos aqui, porque se nada se faz sem tecnologia, como é que vamos atrair estes profissionais de tecnologia para aqui? Eu explico como, é pagando. E temos que acabar também com estes tabus. Portanto, não pode haver aqui pequenas melhorias a como é que se faz voluntariado e como é que se faz apoio humanitário. Precisamos aqui de inovação radical e disruptiva na forma como pensamos, em primeiro lugar, nesta matéria, porque é a única forma de dar resposta. É só isso que eu queria dizer, porque eu acho que não sei se captaram bem, profissionalizar o voluntariado. O que é que a Inês quis dizer? Pensar, e o que acha de também pensar no ecossistema e não pensar numa organização. Portanto, se eu pensar que esse investimento é feito para N organizações, o profissionalizar o voluntariado passa a ser o trabalhar por uma causa que é uma causa transversal e não uma causa que é uma causa única. E que me move. Posso acrescentar uma coisa rápida? Eu sei que estamos aqui em cima Estamos em cima da hora. Sei, é mesmo rápido. Eu antes de estar na Girl Move estava a trabalhar num movimento de participação cívica e social e nós profissionalizamos o voluntariado e criamos o primeiro modelo de negócio só assente em voluntariado. E a minha escola vem daí. Nós íamos aos municípios vender o nosso modelo de voluntariado através de uma FII anual, que os municípios pagavam para nós capacitarmos os técnicos e implementarmos isso, e a quantidade de pessoas que nós tínhamos a perguntar, mas como assim nós temos que pagar para atuar o trabalho voluntário? E nós temos muito trabalho a fazer aqui, muito, e aqui têm que ser as organizações a comunicar a uma só voz, que é preciso profissionalizar as estruturas destas organizações para conseguirmos atrair o talento, porque é muito fácil ter talento numa grande consultora e numa grande empresa. Nestas organizações a taxa de rotatividade é gigantesca e é muito difícil trabalhar quando as pessoas não ficam o mínimo de 1 ano e meio, 2 anos no mesmo sítio, porque perde-se. Portanto, passa constantemente a perder talento. É isso, queria só deixar aqui esta partilha de que eu acho que é mesmo urgente começarmos a comunicar uma só voz sobre este assunto. Muito bem, muito obrigada a todos. Eu não sei se a Bruna quer partilhar questões da audiência. Não foram colocadas questões aqui no Q&A. Muito bem, então
Muito obrigada a todos, muito obrigada Inês, Hugo e Mário, foi um prazer tê-los e contar com os vossos contributos e pronto, esperemos que nos encontremos aqui num futuro. Obrigada à PDSI pela promoção desta iniciativa, que é tremendamente pertinente, como vemos aqui. Eu acho que se desenharam algumas pontes que efetivamente podem dar aso a colaborações no futuro, que é o que me deixaria mais feliz para gerar de facto uma mudança. Muito obrigada a todos e até breve. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Até breve. Até breve. Obrigado.